Hoje é dia da reunião no Centro Espírita. Vou fazer questão de pedir muito dinheiro no meu bolso, que aquele financiamento se desenrole, que aquela oportunidade de trabalho possa finalmente aparecer e que o meu dinheiro possa se multiplicar. E tem aquela casa que eu quero comprar, vou orar para que o proprietário finalmente aceite a minha oferta. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, onde sempre contamos com o apoio da espiritualidade maior, de Jesus e de Deus, para que aqui possamos juntos refletir acerca do tema da semana. E como deu para ver, o tema hoje é ligado a dinheiro, é ligado a bens materiais. O tema é ligado a tudo aquilo que aquece o nosso coração ainda muito materialzinho, nossos sentimentos mais primitivos. Afinal de contas, o Espiritismo pode ser usado para a prosperidade material? Como funciona isso? É notório de que existem algumas religiões, existem crenças no Brasil e no mundo que são muito focadas no material. Religiões estas que pregam ali justamente a prosperidade física, em que todos os males físicos serão sanados a partir do nosso batismo, no nosso ingresso naquela religião, em que a nossa carteira sempre estará cheia de dinheiro, a nossa conta bancária nunca mais ficará zerada, as dívidas então passarão longe de nós. E assim, naquela religião, nós iremos prosperar e prosperar. Bom, o cerne da doutrina espírita, o seu fundamental pilar, o seu fundamento maior, é o desprendimento cada vez mais gradativo do material em prol do espiritual. É com que nós possamos perceber que existe um mundo espiritual ao nosso redor e apenas com ele realmente iremos crescer espiritualmente. E por consequência, iremos nos aproximar da vontade de Deus e assim dos espíritos mais evoluídos, nos tornando, inclusive, nós mesmos espíritos mais maduros e mais próximos da perfeição. Sendo assim, a doutrina espírita vai por uma via um tanto quanto contrária a essas outras frentes religiosas, porque a única coisa relacionada à matéria na qual o espiritismo nos direciona é saber como nós controlamos o material e não o contrário. Não deixar com que as tendências materiais nos dominem, mas sim fazer com que elas estejam ao nosso serviço, para a nossa subsistência naquela reencarnação. É colocar definitivamente cada coisa no seu devido lugar, para que assim possamos seguir crescendo, aprendendo e evoluindo. Então o Espiritismo, a Casa Espírita especificadamente, não deveria, em hipótese alguma, prometer emprego, prometer saúde, prometer riqueza, prometer outras coisas que competem exclusivamente ao campo material. Este seria o ideal, não seria? Mas nós sabemos que existem locais que ainda estão inclinados para a parte material, porque cá para nós ainda é muito difícil se desvencilhar do físico. Por quê? Porque nós habitamos um corpo. Nós estamos num corpo físico. Nós estamos envolto da matéria. Todas as maravilhas, todas as deslumbres que Deus nos oferece não podem ser vistos pelo olho físico, mas exclusivamente sentidos pelo coração. Então, é difícil para todos, sem demagogia alguma, nos desvencilhar, nos desassociar 100% do mundo físico, do mundo material que nos envolve. Então o Espiritismo contribui no sentido de acender em nós essa chama, reacender, na verdade, em nós esta luz que foi ali plantada originalmente por Jesus. Jesus, em sua passagem bíblica, tem aquela conversa com o jovem de que queria segui-lo. E Jesus diz a ele para justamente se desapegar, se desvincular,
se livrar de todos os seus bens materiais e segui-lo. E eis a dificuldade que o jovem encontrou. E essa é a nossa dificuldade. Nós nos usufruímos hoje da matéria para muito mais do que simplesmente manter uma alimentação básica, manter abrigo básico, manter uma renda básica, manter um conforto básico para nós e para a nossa família. Não, nós queremos acumular. Nós queremos prosperar como um trem a vapor que segue firme e forte pela caminhada. Nós desejamos a todo custo acumular riqueza. Quanto mais tiver, melhor. Mas para mim e para os meus. E para o outro. E para os outros. Será que faz sentido aos olhos de Deus realmente uma pessoa bilionária ou trilhardária ser dona de vários e vários patrimônios, enquanto alguns ainda passam fome? Será que faz sentido aos olhos de Deus de que a riqueza esteja tão concentrada em poucos, enquanto uma multidão passa dificuldades mais básicas? Será que realmente está em harmonia com as leis do ser maior esse desequilíbrio tão grande? Será que aquela pessoa bilionária, dotada de muito dinheiro, realmente se sente em sua consciência tão confortável, tão plena, ao ponto de não compartilhar absolutamente nada com aqueles que precisam? Vejam, não estamos aqui pregando que ricos não deveriam existir, de que ricos deveriam obrigatoriamente compartilhar as suas riquezas, os seus bens para fazer um mundo mais justo. Não é este o objetivo deste conteúdo. Não é esta a reflexão que aqui nós queremos trazer. O que aqui nós queremos refletir e até de certa forma debater é que não é por acaso que nós, ao desencarnar, não levamos absolutamente nada daqui. Por mais que tenhamos acumulado recursos, por mais que tenhamos prosperado de um ponto de vista material, profissional, enfim, tudo o que nós levamos é muito pouco. E o que é despertado no plano espiritual após o desencarne, por exemplo, são sentimentos, são fatos que muitas vezes nós não damos importância enquanto estamos aqui encarnados. Como, por exemplo, a importância de reafirmar, por meio de atos e palavras, o carinho pelos nossos familiares. Muitas vezes nós pensamos que colocar, por exemplo, os nossos filhos na escola que tem um currículo mais impressionante, no melhor local para que eles possam se desenvolver, encher as nossas crianças de atividades, natação de manhã, tênis à tarde, francês à noite e assim por diante, é o suficiente. Já é a prova do nosso amor. Mas e quanto tempo nós passamos com eles? Envolvendo-os com amor, dando-lhes carinho, exercitando os abraços, as carícias, as atividades em comum. Quando nós dedicamos realmente um dia para estarmos com aqueles que amamos, sem celulares por perto, sem interferência de outras pessoas, mas puramente para aproveitar o momento? E quando nós nos dedicamos a nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amor próprio, e não apenas para ficar produzindo, trabalhando para angariar dinheiro, para angariar objetivos materiais. Vejam, a sociedade hoje em dia está cheia de planos, de lições, de escolas que nos ensinam a atingir determinado objetivo material, a como chegar naquele cargo que objetivamos, a como conseguir recursos para aquela viagem dos sonhos, como chegar no primeiro milhão e assim por diante. Mas e como fica a parte espiritual? Como fica a parte sentimental? O quanto de nós nos pressionamos, nos desgastamos, nos afligimos para chegar nesse objetivo? Vale a pena? Será que não seria muito mais aproveitoso para nós buscarmos sermos felizes na simplicidade, naquilo que nos é essencial, mas que nos faz bem, que nos aproxima daquele e daquilo que nós amamos, ao invés de buscar essa prosperidade doida que a sociedade atual nos imprime?
o valor em dinheiro cada vez mais exorbitante. Vejam, se o rico ele vive exclusivamente para a manutenção e usufruto do seu material, não buscando em nada evoluir os seus sentimentos, seus pensamentos, enobrecer as suas ações, qual é a semente que ele está plantando para o amanhã? De que ele depende do material, de que sem o material em sua vida, logo virá o sofrimento, as aflições. É por isso que não é ousado demais dizer de que os pobres são sim mais fortes nesse sentido. Porque os pobres ali nessa necessidade, na dor financeira, já estão sendo moldados, já estão sendo amadurecidos para que possam conviver com o material de uma maneira mais harmônica, mais lúdica. É claro que tem exceções, sem dúvida nenhuma, mas conviver com a dor e através dela amadurecer, ser lapidado, nos torna mais fortes. Por outro lado, aquele que sempre viveu no conforto, sempre viveu envolto da riqueza, uma vez que começar a perdê-la e quando se ver sem ela, será dominado pelo desespero total. Não é à toa que quando ocorrem fortes crises econômicas, o número de suicídios aumenta, o número de depressivos aumenta, o número de remédios que nós utilizamos para dormir, uma atividade tão básica, aumenta. Porque nós somos dominados pela ansiedade, nós somos dominados por esse sofrimento atroz, nós somos dominados pelo que vai acontecer amanhã, esquecendo fundamentalmente de que ao nosso redor, em todos os momentos, há um Deus bom e generoso, que não vai nos deixar faltar o básico. Mas como o nosso pensamento está tão focado na matéria, nós automaticamente associamos a nossa autossobrevivência ao material. Nós associamos o nosso bem-estar ao material, esquecendo que todos nós somos espíritos e que precisamos da comunhão com Deus para preencher o vazio que muitas vezes reside em nós quando olhamos apenas a matéria. Então o Espiritismo prega a prosperidade espiritual. Saber lidarmos com as nossas dores sem revoltas, sem desespero, mas com raciocínio e consciência de que elas irão passar e que são necessárias para fazer com que nós possamos nos mexer, aprender, correr atrás, nos esforçarmos para que através de nosso esforço nós possamos plantar e colher melhor. Saber que as tempestades que a vida nos oferece é Deus atuando em nossa consciência, em prol de nós mesmos, porque Deus quer que nós possamos crescer, desenvolver, agir melhor, sentir melhor. Então Deus não condena os ricos, muito pelo contrário, obviamente Ele quer que todos os seus filhos possam saber lidar melhor com a dor. E infeliz daquele que acha que o dinheiro traz tudo, que os bilionários são livres de depressão, de melancolia, de lágrimas. Muito pelo contrário. Sofrem e muitas vezes não sabem o motivo. E muitos recorrem a remédios e até, infelizmente, a morte voluntária como saída. Mas, por outro lado, aquele que se empenha no progresso espiritual, aquele que se inclina para a prosperidade espiritual, mental e sentimental, este sim, busca cada vez mais colocar a matéria no seu devido lugar, colocar a riqueza aonde ela deve estar. Afinal, não é o dinheiro que deve mandar em nós, mas sim que nós temos que mandar no dinheiro. Nós é que temos que mandar nos bens. Nós é que temos que tomar a riqueza como ferramenta e não nos submetermos a sermos os instrumentos daqueles valores. Essa é a importância da prosperidade espiritual, de saber lidar melhor conosco mesmos e dos nossos sentimentos. Seja na riqueza ou pobreza física, para que assim nós possamos lidar melhor com a vida que nos envolve,
com a vida que nos apresenta, com o mundo ao nosso redor, e assim sermos cada vez mais fortes. Quer prosperar espiritualmente? Busque Jesus. Busque o consolo do Espiritismo. Busque justamente ferramentas religiosas que nos levam a nos religar com esse Deus verdadeiro, que não está no mundo físico, que não está nos bens materiais, mas que está dentro de cada um de nós. E que nós possamos aprender a usar o dinheiro, a riqueza, a prosperidade física ao nosso favor, sabendo agradecer, sabendo compartilhar e sabendo nos consolar toda vez que essa matéria está ausente de nós. Sabemos lidar com as dificuldades que se apresentam, mas tendo absoluta certeza que a nossa fé é capaz de promover, junto com a nossa vontade, o esforço necessário para que tenhamos exatamente aquilo que precisamos para não só nos mantermos, mas também para crescermos. Nós não nascemos da riqueza, muito pelo contrário, e tampouco levaremos essa riqueza quando desencarnarmos. Essa é a lição que a natureza nos mostra, de que vale muito mais aquilo que somos do que aquilo que temos. E com essa lição, convido a todos a juntos realizarmos as nossas vibrações de hoje. Vamos nesse instante nos deixando contagiar pela energia que nos envolve, pela companhia e pela luz de Jesus, para que possamos vibrar pela paz na Terra. Possamos envolver aquele irmão que está em locais, países que ainda convivem com guerras, tragédias, conflitos em geral. Que possamos envolver o Brasil, essa pátria tão amada, bem como os brasileiros que ainda estão nas ruas, ainda lidam com a extrema pobreza, com a miséria latente, com a falta de comida, a falta de abrigo. Vamos envolvendo os hospitais, os doentes do corpo e da alma, toda a cúpula médica, bem os corações dos idosos nos asilos, das crianças nos orfanatos e dos presidiários nos presídios. Vamos envolvendo a todos os lares da terra, rogando que a luz de Jesus esteja conosco em nossa casa, iluminando cada cantinho, cada cômodo, os corações das pessoas que ali convivem conosco. Vamos rogando para que a luz de Jesus esteja também no CEF, bem como em todo o movimento espírita, assim como nas demais religiões. Rogamos que Jesus abrace e fortaleça aquela pessoa em especial que mais ocupa os nossos pensamentos. E que Jesus esteja conosco, esteja em nossos corações, e que nesse instante possa derramar sobre o nosso corpo todas as energias necessárias para revigorar no nosso físico. Que possamos, pela nossa fé, despertar o nosso sentimento divino e que possamos estabelecer essa relação com o Pai Maior, fortalecendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, revigorando a nossa consciência e o nosso espírito. Que possamos também rogar a Jesus que ilumine e fluidifique os recipientes com água que preparamos, para que ao ingerir possamos sentir o seu toque carinhoso, a sua luz. E com o coração cheio de alegria, nós rogamos a Ti, Senhor, para que possamos fazer deste momento mais presente em nossa rotina e para que possamos ter a Sua paz em nosso coração e que consigamos levar esta paz aos corações que estão ao nosso redor. E assim, com pensamento no Mestre, juntos rogamos, graças a Deus.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, sua atenção e por você ter chegado até aqui. Não esqueça daquela curtida, do like neste vídeo, basta clicar aí no ícone abaixo da tela, é gratuito e fortalece demais para que o nosso trabalho siga sendo recomendado nesta plataforma. Não se esqueça também de checar se você já está inscrito no nosso canal. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que a luz de Jesus continue nos guiando hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!